Olá meus amigos, aqui quem vos fala é Ricardo Venter, consultor Sigma. E hoje eu venho aqui para dar continuidade nos vídeos de apresentação dos recursos e funcionalidades do sistema Sigma, sistema gerencial de manutenção. Encontra-se hoje na versão gratuita através do site www.redeindustrial.com.br na versão 2010. Nos vídeos anteriores nós iniciamos o módulo preventiva e inicialmente falamos sobre o cadastro e as técnicas da formação de um plano de preventiva. Em seguida falamos sobre a programação, ou seja, a definição e o agendamento da data de execução para as máquinas que eu devo realizar alguma manutenção preventiva. E neste vídeo nós vamos falar sobre o gerenciamento de programações preventivas, ou seja, o acompanhamento e a emissão de OS para a realização dessa programação no Sigma. Como funciona hoje no Sigma? Nós temos as programações que vão emitir um alerta e que nós temos uma orientação da sua execução. E a partir do momento que essa data é alcançada, nós podemos gerar uma OS com antecedência, caso seja necessário, para executar essa preventiva. Então, acessando o botão gerador automático de OS, ou mesmo através de alertas automáticos que apresentam as programações, eu consigo filtrar e localizar. Então, o objetivo do gerador de telas como gerador automático de OS, no caso esse específico no módulo preventiva, é filtrar programações preventivas. Então, nós temos como filtrar por data, por setores específicos, ou mesmo por preventivas. Então, por exemplo, eu tenho a data inicial de fevereiro e preencho a data final 14 de fevereiro. Caso eu clique agora no botão pesquisar, o Sigma deve fazer uma verificação de todas as programações preventivas previstas neste período. Ou seja, qualquer programação que deva ser realizada nesse período deve ser apresentado aqui na relação. Então, se vocês relembrarem do vídeo anterior, nós programamos realmente uma máquina para o dia 14 de fevereiro. E é exatamente essa programação que foi listada neste período. Caso aumente o período de pesquisa, por exemplo, para o final de fevereiro, o Sigma deve filtrar as programações que estão previstas nesse intervalo, já que aumentamos o período de tempo. Então observem ali embaixo. Então a programação número 0 e a programação número 1 foram localizadas neste período. O Sigma ele não trabalha com uma projeção nessa tela, ou seja, mesmo sendo mensal, se eu colocar 6 meses não vai aparecer repetida essa programação. Então para que eu possa visualizar a próxima no mês de março, é necessário gerar uma OS, realizar essa preventiva e reprogramar este serviço para o próximo mês. As projeções, ou seja, as previsões de execução, só podem ser visualizadas através do mapa de manutenção. Então, para que eu possa gerar uma OS para executar essa preventiva, é necessário que aqui nos resultados de programações apresentadas no Sigma, eu selecione a preventiva, ou seja, a programação que eu desejo executar, e basicamente clique no botão imprimir. Antes, observem que nós temos uma coluna OS, que ela não foi preenchida, ou seja, ela vai dar sequência ao número de OS atual no Sigma e vai somar uma pendência aqui no status. Então, eu clicando no botão imprimir, o Sigma deve realizar o processamento e gerar automaticamente um código de OS para realizar essa programação. Então, após clicar no botão imprimir, a coluna OS será preenchida com o código das OS geradas. Caso eu tivesse selecionado mais que uma programação, o Sigma iria criar código sequencial, por exemplo, S6, 7, 8, 9, 10 e aí por diante. Então,
E essa programação ela é automaticamente finalizada com uma legenda apontando que essa programação possui uma OS pendente. Tanto é que, se observarmos o status do programa, foi somada uma pendência, porque anteriormente nós tínhamos duas pendências. Então, e acima das etapas, as peças que devem ser verificadas e, se necessário, substituídas para a realização desse serviço. Então, uma vez por mês, deve ser realizado estes procedimentos, seguindo este método e esse critério. E, se estiver ok, ser avaliado a sua conformidade ou não conformidade. Uma observação muito importante é que hoje no Sigma nós temos vários modelos de relatórios. Este que eu apresentei foi um, então nós temos mais 7 modelos que possibilitam aí um trabalho diferenciado, caso mesmo não atenda às necessidades da sua empresa. Ou seja, o modelo é esse layout que foi apresentado agora do relatório. Cliquei novamente em pesquisar, apenas para mostrar que nós temos dois status de programação, ou seja, programação com OS pendente e programação sem OS pendente, ou seja, nós ainda não geramos. É aconselhado que não seja emitido automaticamente uma OS para uma programação, pois senão essa pendência será somada no Sigma. Ou seja, imagine nós com pendências de OS para serviços que estão previstos para daqui 2 ou 3 meses. Então, é interessante sempre o acompanhamento e a geração da OS quando estiver próximo à execução e quando houver todos os recursos e a disponibilidade para a realização desse serviço. Caso eu feche, eu consigo tranquilamente acessar e consultar esse serviço, ou mesmo emitir novamente essa OS, apenas acessando o botão gerador automático, ou mesmo acessando o botão OS consultando o código da OS. É claro que, se consultar o gerador automático, será possível realizar um filtro e localizar essa programação em essa OS de forma mais objetiva. Então eu vou ali, estipulo a data inicial e a data final, clico em pesquisar e o Sigma já apresenta os resultados. Então, de forma muito simples, nós podemos aí consultar, visualizar e também extrair novamente, emitindo novamente as OS preventivas. Então agora, tecnicamente é necessário aguardar a data de execução, emitir esse formulário, entregar para o técnico e, após a realização, realizar os lançamentos, ou através do lançamento direto ou fechamento. Um detalhe muito importante é que na programação da preventiva nós apenas prevemos a execução, nós não programamos todos os recursos, ou seja, nós podemos utilizar o calendário de programação diária, conforme apresentado nos vídeos anteriores, para a programação específica deste serviço com a mão de obra utilizada, ou mesmo cadastrar requisitos, como ferramentas e peças. Então, após a execução, nós podemos realizar aí o lançamento das horas que foram trabalhadas nessa OS. E os funcionários envolvidos na execução. Bem, a data de execução prevista na programação não é data fixa. Caso o funcionário venha executar antes ou depois, às vezes o serviço ele é gerado por oportunidade, nós vamos realizar o lançamento conforme a execução. Como havia comentado, na programação nós temos uma previsão de execução, como uma agenda. Então, caso o cara venha executar no dia 15, mesmo programado seja dia 14, nós lançamos no dia que foi realizado essa preventiva. Realizo o lançamento das horas. E agora passo por último passo, a conclusão da OS. Bem, tomei a liberdade de mostrar a conclusão porque ela é um pouco diferente
do que as OS que nós havíamos concluindo depois. Por quê? Nós vamos concluir, nós vamos fechar a OS, porém, o Sigma vai reprogramar aquela programação para após a conclusão. Então, observem atentamente. Então, após preencher o histórico, marco como OS concluída, porque essa OS ela foi finalizada, e salvo. Então, automaticamente após a conclusão do serviço, o Sigma irá reprogramar aquela programação para dali, no caso, um mês e fechar a OS. Então, daqui a um mês eu vou acessar o gerador automático e vou gerar um novo código para realizar novamente essa preventiva nessa máquina. Assim, dessa forma, nós podemos controlar quantas vezes essa programação foi realizada nessa máquina e visualizar este histórico, de forma bem prática e automática. Então vou lá realizar um filtro. Observe que aquela programação que estava prevista para o dia 14 de fevereiro, agora, e foi executada no dia 15, agora ela foi reprogramada para o dia 17. Reprogramada a partir da data de conclusão, é um detalhe muito importante. Então, quando chegar uma data próxima, eu vou gerar um código de OS, que não será o número 6, que era o código gerado anteriormente, vai ser gerado conforme a sequência, atual. Bem, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o gerenciamento de programações no Sigma e como o Sigma trata este fluxo. Nos próximos vídeos nós falaremos de umas que possibilitam melhor gerenciamento e acompanhamento das manutenções preventivas, como calendários, mapas e consulta a backlog. E por aqui eu me despeço. Muito obrigado, tchau.